Eu vejo um menino em um balanço. O outro não consegue ver o menino. O outro não consegue ver o balanço. Eu não consigo ver o outro, ainda que ele esteja na minha frente. Talvez se estivéssemos todos nus, peles, pelos, os sexos expostos, talvez assim eu seria o outro. A minha vergonha seria a excitação do outro. E ele meu pau em riste. Porque conseguimos odiar aquilo que só o espelho nos conta. Quando uma bala atravessa a minha cabeça, meu cérebro explode. O que eu vejo deixará de ser visto. O sangue se mistura com ossos, cabelos. O meu corpo vai ser um objeto. E os vivos terão de lidar com ele. E tudo terminará. A sua arma, por dinheiro, desejo, vingança, bobagens, há de acabar com o humano. Morrerei. Quem não morre? Meu pai, minha mãe, meus filhos, os meus amigos. Meu corpo nu, com mais buracos do que quando eu nasci. O advogado vai fazer um escambo com a minha morte. A engrenagem gira, meu irmão chora. É tão pouco por nada e acaba. Não me mate com o teu carro, com o teu pedaço de madeira, com a tua torcida. Não é pela paz, é pela vida, a minha. Eu sou o outro. E não me fode com esse papo de números, histórias, estatísticas, mentiras. É o meu irmão que chora, a minha cabeça partida. A tragédia é a vida. Sua arma é uma farsa da tua humanidade vazia. Quer saber? Eu caguei. Você vai atirar e logo depois você vai morrer. Pode mesmo foder o meu corpo morto. O buraco a mais que fez sem tesão, coloca a tua porra branca no meio do meu cérebro cinza. Você não precisa respeitar o corpo se não respeita a vida. Estou morto mesmo. Fode a minha cabeça fudida como uma vagina virgem. E vem que ainda tem sangue. Quem sabe ainda tenhamos filhos.
Você lutou no fronte de guerra. O inimigo não encontrou fraqueza alguma em você. Nós não encontramos fraqueza alguma em você. Agora você mesmo é uma fraqueza. Não podemos deixar o inimigo encontrar em nós. Você levou à morte os inimigos da revolução desta cidade, sob as nossas ordens, sabendo que o pão de cada dia da revolução nesta cidade, como em outras cidades, é a morte dos seus inimigos, sabendo que ainda precisamos arrancar a relva para que o verde permaneça. Nós matamos os inimigos com a sua mão. Mas certa manhã nesta cidade, você mesmo matou com a sua mão, não os nossos inimigos, não sob as nossas ordens, e agora você precisa ser morto. Agora você mesmo é um inimigo. Cumpra a sua tarefa no último lugar que a revolução te reservou, do qual você não vai sair de pé, no paredão que será o seu último. Assim como você cumpria o seu outro trabalho, sabendo que o pão de cada dia da revolução nesta cidade, como em outras cidades, é a morte dos seus inimigos, sabendo que ainda precisamos arrancar a relva para que o verde permaneça. Eu fiz o meu trabalho. Agora faça o seu último. Eu matei pela revolução. Agora morra por ela. Eu cometi um erro. Você é o erro. Eu sou um homem. O que você disse? Eu disse que eu sou um homem. O que você disse? Eu sou um homem. O que você falou? Eu falei que eu sou um homem. O que é isso? Eu não quero morrer. Não. Não estamos perguntando se você quer morrer. O paredão às suas costas é o seu último paredão às suas costas. A revolução, ela não precisa mais de você. Ela precisa da sua morte. Mas você se recusa a dizer sim ao não que foi decidido sobre você, e por isso você não está fazendo o seu trabalho. Diante dos fuzis da revolução, que precisa da sua morte, aprenda a sua última lição. A sua última lição se chama: você que está aí em pé, no paredão, é o seu inimigo, e também o nosso.
para uma carreira eclesiástica sobre as tábuas do assoalho gastas pelos joelhos diante do ícone. Mas eu escapei a tempo deste buraco de partida em assembleias, manifestações, greves, espezinhado por cossacos e ortodoxos. Nada eu aprendi sobre a vida depois da morte. Eu aprendi a matar nos prolongados combates contra o circo. Na época do matar ou morrer, dizíamos: quem não quer matar também não deve comer. Enfiaram a baioneta no corpo de um inimigo oficial camponês que nada entendeu. Dizíamos: este é um trabalho como outro qualquer. Enganar cravos e dar tiro. Só é possível quando se possibilita ao público controlar a encenação pelo texto e o texto pela encenação. Mas em certa manhã nessa cidade, com o barulho da batalha bem próximo, a revolução, com a chancela do partido, me dá autorização de conduzir o Tribunal da Revolução nessa cidade, que aplica a morte aos seus inimigos nessa cidade, como em outras cidades. Você lutou no fronte de guerra. O inimigo não encontrou fraqueza alguma em você. Nós não encontramos fraqueza alguma em você. Abandone o fronte e ocupe o lugar no qual, a partir de agora, a revolução precisa de você. Até o dia em que ela precisar de você num outro lugar. Guie nossa luta às nossas costas. Aos inimigos da revolução, aplique a morte. Eu estava de acordo com as ordens, sabendo que o pão de cada dia da revolução é a morte de seus inimigos, sabendo que ainda precisamos arrancar a relva para que o verde permaneça, sabendo que para que algo novo surja é necessário que algo desapareça, que a primeira configuração da esperança é o medo e a primeira manifestação do novo é o horror. Eu estava de acordo com as ordens que a revolução me havia encarregado, com a chancela do partido e no rumor da batalha. Esse matar era um matar diferente. E era um trabalho como nenhum outro.
estudar, ninguém viria ao instituto, e depois disso, já foi livre. E foi livre, até que eu vou estudar, a universidade, e já não se estudou. Mas se estamos, eu vou dizer que O seu trabalho começa hoje. Quem o fazia antes de você precisa ser morto antes de amanhã. Porque O que você disse? eu disse porque ele. O que você disse? Porque O que você disse? porque ele. O que você disse, Lúcia? O que você disse? Porque Ele mesmo é um inimigo. Diante do meu revólver, 3 camponeses, inimigos da revolução, por ignorância. As suas mãos calejadas, de tanto trabalhar, estão bem amarradas por cordas. As suas costas, a minha mão, está amarrada ao revólver sob as ordens da revolução. Meu revólver está apontado para suas nucas. Os inimigos deles são os nossos inimigos, isso eu sei. Agora esses que estão diante de mim com o rosto virado para a pedreira, eles não sabem disso. E eu que sei disso, não tenho nenhuma outra lição para a ignorância deles a não ser a bala. E eu que sei disso, não tenho nenhuma outra lição para a ignorância deles a não ser a bala. Eu levei à morte o revólver, sendo a minha terceira mão aos inimigos da revolução nesta cidade, sabendo que o pão de cada dia da revolução é a morte dos seus inimigos, sabendo que ainda precisamos arrancar a relva para que o verde permaneça, sabendo que a revolução mata com a minha mão. Já não sei mais isso. Eu não posso mais matar. Eu tiro a minha mão da tarefa que a revolução me encarregou em certa manhã nessa cidade, com a chancela do partido, no rumor da batalha. Eu corto as cordas das mãos dos nossos inimigos, mãos marcadas com os vestígios do trabalho como meu semelhante. Eu digo, os seus inimigos são os nossos inimigos. Eu digo, voltem para o seu trabalho. Eles voltaram ao trabalho. 3 camponeses, inimigos da revolução, sem nada terem aprendido. Quando ele retirou a mão dele das ordens que a revolução havia lhe dado certa manhã nessa cidade, com a chancela do partido e no rumor da batalha, essa mão era mais uma mão em volta da nossa garganta. Sua mão não é sua mão, como minha mão
não é minha mão, até a revolução ter vencido definitivamente nessa cidade, como em outras cidades. A ignorância pode matar, assim como hace a febre. O saber não basta. A ignorância precisa desaparecer completamente e não basta matar. No entanto, matar é uma ciência e precisa ser aprendida para poder acabar. Pois o natural não é natural. Nós precisamos arrancar a relva, precisamos vomitar o pão, até a revolução ter vencido definitivamente, nessa cidade como em outras cidades, para que a relva permaneça verde e a fome acabe. Quem determina a si mesmo como propriedade de si é o inimigo da revolução, como outros inimigos. Pois nosso semelhante não é nosso semelhante, e nós não somos nossos próprios semelhantes. A própria revolução não é coerente consigo mesma. Mas o inimigo com unhas, dentes, baioneta e metralhadora desenha uma imagem viva e suas feridas cicatrizam em nosso rosto. Para que matar? Para que morrer? Se o preço da revolução é a revolução. Se aqueles a serem libertados são o preço da libertação. As experiências só são transmissíveis de modo coletivo. O exercício da capacidade individual de fazer experiências é uma função da encenação. Ele tinha fé. Por isso ele não conseguia entender por que atiravam nele. Ele revidou. Sem êxito, mas revidou. Para mim nunca foi um problema ser tratado injustamente. Eu sempre soube que não existe justiça nem de um lado nem de outro da fronteira. Por isso eu nunca pude me indignar. Mas para ele, era justamente o contrário. Ele gritava isso e outras coisas contra o escravo da batalha, que tinha aumentado. E aumentado ainda mais. Havia milhares de mãos em volta da nossa garganta. Contra a dúvida sobre a revolução, não havia outro meio a não ser a morte daquele que duvidava. Eu não tinha olhos para suas mãos. Elas estavam diante do meu revólver, com o rosto virado para a pedreira. Tanto fazia se elas estavam ou não estavam bem calejadas de tanto trabalhar. Elas estavam, isso sim, bem amarradas com cordas. E nós o matamos com a minha mão, sabendo que o pão de cada dia da revolução é a morte do seu filho. Sabendo que ainda precisamos arrancar a relva para que o verde chegasse. Eu sabia disso. Matando outros na manhã seguinte. Novamente outros na terceira manhã. E eles não tinham mãos, nem rosto, mas apenas o olho com o qual eu olhava para eles, e a boca com a qual eu falava para eles, era o revólver. E a minha palavra, a bala. Eu não esqueci deles que estavam, quando meu revólver jogou na pedreira inimigos da revolução para outros inimigos, e esse era o trabalho como qualquer.
qualquer animal. Há pouca diferença entre um morto e outro. Quanto mais o tempo passa, menor fica a diferença. Mas o homem não é um animal. Na manhã do 7º dia, eu pude ver o rosto dele. As suas costas bem amarradas com cordas, com os rastros dos seus diferentes trabalhos. Enquanto esperavam, rosto virado para a pedreira, pela morte a sair do meu revólver. E a dúvida encontrava lugar entre o dedo e o gatilho, sobrecarregado com pesos de morte, 7 manhãs nas minhas costas, que carregam o jugo da revolução para que todos os jugos sejam quebrados. Minha mão, presa ao revólver, sob as ordens da revolução que me foram dadas certa manhã, nessa cidade, com a chancela do partido para administrar a morte, para que a matança se acabe de vez, eu dei a voz de comando, nessa manhã, como na primeira manhã, morte aos inimigos da revolução! Mas a minha mão aplicava a morte como se não fosse minha mão. E a minha voz dava ordem como se não fosse minha voz. E o matar era um matar diferente. E esse trabalho como qualquer outro. No fim do dia, eu olhei o meu rosto, que me mirava não com os meus olhos, lá no espelho de parede, várias vezes rebentado, no barulho dessa cidade, várias vezes conquistado. À noite eu já não era um ser humano, com o peso dos assassinatos de 7 manhãs, as minhas costas, o meu sexo, o revólver que administra a morte aos inimigos da revolução, com o rosto virado para a pedreira. Pretendíamos a paz.
qual eu sou fraco demais. Eu lutei no fronte de guerra. O inimigo não encontrou fraqueza alguma em mim. Vocês não encontraram fraqueza alguma em mim. Agora, eu sou a fraqueza que o inimigo não pode encontrar em nós. Eu apliquei a morte aos inimigos da revolução desta cidade e nesta cidade, sabendo que o pão de cada dia da revolução é a morte de seus inimigos, sabendo que ainda precisamos arrancar a relva para que o verde permaneça, sabendo que para que algo novo surja é necessário que algo desapareça, que a primeira configuração da esperança é o medo e a primeira manifestação do novo é o horror. Eu me esqueci disso na terceira manhã e também não na sétima, mas na 10ª manhã eu já não sei mais isso. Matar e matar e matar. E talvez 1 em cada 3 não seja o culpado. Esse que está diante do meu revólver, com o rosto virado para a pedreira. Nessa luta que não terá fim, seja com a nossa vitória ou com o nosso naufrágio, cada um de nós executa com 2 débeis mãos o trabalho de 2.000 mãos. Mãos destroçadas, mãos amarradas com cordas e correntes, mãos decepadas, mãos em nossa garganta. Temos 1.000 mãos postas em nossa garganta sem fôlego para perguntar se por culpa ou inocência. Se está calejada de acordo com a origem ou se não está calejada. Se é a miséria que a faz baixar em volta do nosso pescoço. Ignorância sobre as raízes da miséria? Ou se há o temor diante da revolução que ela arranca junto com as raízes. Como pretende ser alguém diferente de nós ou alguém especial se você consiste numa fraqueza? Eis que diz eu com a sua boca é um outro, não você. Antes da revolução ter vencido definitivamente nessa cidade, como em outras cidades, você não será propriedade sua. Com a sua mão mata a revolução, com todas as mãos com que a revolução mata, mata você também. A sua consciência é uma lacuna em seu consciente, que é uma lacuna em nossa frente de luta. Quem é você? Um soldado da revolução, a soldier of the revolution. Quem é você? Um soldado da revolução, a soldado da revolução. Quem é você? Um soldado da revolução. Quero, portanto, que a revolução te dispense de sua missão, para a qual você é fraco demais e que precisa ser cumprida por um outro qualquer. Quero, portanto, que a revolução te dispense de sua missão, para a qual você é fraco demais. Quero, portanto, que a revolução te dispense de sua missão. E o assassinato continuava, com o rosto virado para a pedreira. Na manhã seguinte, diante do meu revólver, um camponês. Como diante do meu revólver, um semelhante dele em outras manhãs, como diante de mim, um semelhante meu diante de outros revólveres, suando na nuca de tanto medo. 4 inimigos da revolução ele denunciou ao inimigo dele, que também é o nosso inimigo, suando na nuca de tanto medo, porque estava diante de outros revólveres. O seu semelhante foi morto pelo meu semelhante durante 2000 anos! Com roda, forca, corda,
novamente garrote, chicote, prisões. Por alguém que é semelhante ao meu inimigo, que é inimigo dele também. E o meu revólver agora apontado para a sua nuca, eu roda, forca, eu corda, chicote, garrote, eu prisões. Chicote, prisões. E não sabendo isso, diante do meu revólver um ser humano, e entre a mão e o revólver, entre o dedo e o gatilho, lacuna em minha consciência, em nossa frente de batalha. Lacuna em minha consciência, em nossa frente de batalha. Lacuna em minha consciência, em nossa frente de batalha. A tua ordem não é matar seres humanos. A tua ordem é matar inimigos. Sabemos que matar é um trabalho. O ser humano é mais do que o seu trabalho. Antes da revolução vencer definitivamente nesta cidade, como em outras cidades, nós não saberemos o que é isso. Um ser humano. Porque ele, o ser humano, é o nosso trabalho. O desconhecido por detrás das máscaras, aquele que está enterrado na lama da sua história, o verdadeiro desconhecido por debaixo da lepra, o ser dentro das petrificações, porque a revolução. Cura a sua lepra, limpa a sua imagem da empedernida merda da sua história, o homem, o ser humano, com unhas, dentes, baioneta, metralhadora, emergindo da cadeia das gerações, arrebentando o seu sangrento cordão umbilical no raiar do verdadeiro início, reconhecendo a si mesmo, reconhecendo o outro na sua diferença. O ser humano desenterra pela raiz o ser humano. O que conta é o exemplo. A morte não significa nada. No barulho da batalha que havia crescido e crescia ainda mais, eu estava com as minhas mãos ensanguentadas, eu, soldado e baioneta da revolução, procurando com a minha voz por uma resposta. Quando a revolução tiver triunfado, matar não será necessário. A revolução vai triunfar.
sabemos o que você sabe. Ou a revolução vai triunfar, ou o ser humano vai deixar de ser. Vai desaparecer numa crescente humanidade.
eu ouvi minha voz dizer, nessa manhã como em outras manhãs. Morte aos inimigos da revolução. E eu vi aquele quem eu era. Eu a matar qualquer coisa de carne, sangue, de outra matéria, sem se perguntar pela culpa, pela inocência,